dia, meu povo! Começa mais um programa da Fátima Bernardes. Isso mesmo, não ouviu errado. Mas você pergunta, Yuri, cadê a Fátima? Tá de férias em Bahamas. Aí eu vim substituir ela. Solta o som na caixa, Jay! Rain on me. Deixando brincadeiras à parte, hoje o papo é sobre alimentação. O entrevistado de hoje é um nutricionista muito conhecido, renomeado. Seja bem-vindo. Opa, e aí? Muito obrigado, eu agradeço pelo convite. Tamo aí, né, para responder as perguntas de hoje, né? Vamos lá. Então, como você está? Primeiras educações, né? Então, eu tô bem. E você, como é que vai? Ah, estou ótimo. Então, primeiramente, eu queria te perguntar sobre o que são alimentos transgênicos. Então, de forma simples, os alimentos transgênicos nada mais é do que alimentos com base em organismos que tiveram alterações, né, através da engenharia de genética, como o nome já diz, né, alterações genéticas. Ele teve uma alteração no seu genoma, no seu DNA. São alimentos com seu genoma, seu DNA alterado. Os animais têm seu genoma alterado na produção, entendeu? Você poderia me dar exemplo de alimentos transgênicos, por favor? Sim, exemplos mais comuns no Brasil, né, mais consumidos, nada mais é do que o arroz, né, bem presente na nossa culinária, o milho, e outro exemplo também é a soja, né? A soja também é um alimento bem consumido e é um alimento transgênico. Quais os riscos que esse alimento transgênico traz à nossa saúde? Então, como esses alimentos sofrem uma alteração no seu DNA, no seu genoma, e a sua produção é diferenciada, esses alimentos também têm uma maior concentração de agrotóxicos. Eles contêm maiores resíduos que podem causar diversos tipos de alergias, e também ele pode causar outras doenças, até mesmo gerar o câncer, né? Gerar algum meio cancerígeno na pessoa. Quais os alimentos que você recomenda para se manter equilibrada no nosso cotidiano, dia a dia, etc. Então, para manter uma dieta assim equilibrada, uma dieta padrão, uma pessoa comum, um adulto, né, deveria consumir entre 1 a 3 tipos de verduras diferentes por dia, no mínimo 3 tipos de verduras por dia, e consumir entre 3 a 5 frutas, pelo menos, né, diferentes tipos, no mínimo isso, um padrão assim, né, para estabelecer uma dieta balanceada. Além de consumir também alguns tipos de raízes, como a macaxeira, o inhame, e assim vai, né, para manter uma dieta assim equilibrada. E sobre alimentos enlatados? Qual a sua recomendação? Então, na minha concepção, eu não recomendo o uso de enlatados. Por quê? Por causa da sua grande quantidade de sódio presente e também uma grande quantidade de conservantes, para que mantenha assim o alimento com uma validade maior. Eles utilizam assim um maior consumo, um maior uso, né, de conservantes, que é um meio prejudicial tremendo à saúde, né? É um tipo de resina totalmente prejudicial à saúde. Quais são os que a gente deve evitar ou ao menos consumir de forma moderada? Ter o nosso próprio controle, sabe? Então, os alimentos que devem ser assim, ter um consumo moderado ou um consumo baixo, seriam os enlatados de extrato de tomate, as carnes enlatadas, por exemplo, e também o tradicional, né, milho e ervilha que todo mundo compra, seria uma boa forma de evitar. Esses alimentos contêm uma conserva muito alta e um sódio também bem elevado. Seria bom cortar até o máximo possível desses alimentos, mas um consumo moderado pode sim ter. As embalagens metálicas são um fator prejudicial ou é besteira? Então, as embalagens também têm sim um fator prejudicial à saúde, que até mesmo os enlatados, né, que possuem aquela proteçãozinha para poder o alimento não encostar diretamente no metal, mas sim, essas embalagens afetam
produto final, né, o alimento dentro do enlatado ou do plástico, assim, afeta, porque aquele materialzinho, né, vai entrar em contato com a comida direta, que pode até resultar no fator de resíduos na comida, né, como metal e aumento também, né, desses fatores que prejudicam a saúde. E por quê? Então, por quê, né? Então, basicamente porque essas embalagens, né, contêm uma substância chamada bisfenol. O bisfenol nada mais é que uma substância totalmente cancerígena, totalmente prejudicial à saúde, que pode ocasionar problemas cardíacos, com problemas respiratórios e até levar mesmo à produção de um câncer, né? Poder ocasionar assim um câncer, uma célula cancerígena e assim ela está no seu corpo, causando assim vários tipos de câncer. O mais comum dele é o câncer de intestino, né? Então, sobre isso, quais alternativas que pode ser editada para evitar o consumo de enlatado, diminuir? Por exemplo, desses alimentos, né, para evitar, tem os alimentos conservados e, por exemplo, um deles é o atum, né, que poderia também substituir o atum em azeite, né, o atum conservado em azeite, pelo atum normal, atum em água, né, porque além de conter a mesma quantidade de proteína, não altera nada, ele contém uma quantidade considerável a menos de conservantes e também 105 gramas a menos, né, de gordura. Então, há uma diferença bem pequena em relação à proteína, mas uma relação considerável em relação aos conservantes e a demais fatores, né, que influenciam na questão da saúde. Saindo agora do assunto de alimentos enlatados, vamos falar um pouco sobre os famosos agrotóxicos, sabe? E sabendo que agrotóxico é mal, qual o risco que ele tem? Se é um risco muito alto ou pequeno para a nossa saúde? Então, em questão dos agrotóxicos, nada mais é do que uma forma de pesticida, uma forma de eliminar as pestes das lavouras. E esse tipo de agrotóxicos, né, uma pessoa que consome esse tipo de produto de uma forma muito exagerada durante um longo tempo pode afetar diversas formas os seus organismos e afetar a sua saúde. E por isso, né, que deve ser evitar ao máximo o uso de agrotóxicos em lavouras. E o principal responsável, né, por evitar esse tipo de consumo, esse tipo de aumento de agrotóxicos é a Anvisa, né? Ele que geralmente se responsabiliza pelos agrotóxicos no nosso Brasil, né, no nosso país. E se a gente ficar tomando esse agrotóxico diariamente, como é que fica? Então, pessoas que utilizam agrotóxicos exagerados, de forma exagerada, né, tem um nível de células cancerígenas aumentado, né? Pessoas podem usufruir, né, de problemas respiratórios graves ao longo desse uso e também, né, podem ter má formação, né, má formação do corpo, do nosso sistema. Nosso sistema nervoso é bem prejudicado nesse caso. Nossos nervos, né, são bem prejudicados e é isso. Na maioria das vezes, os casos mais graves são problemas cancerígenos mesmo, que são causados pelos uso de agrotóxicos bem superior ao nível permitido, né? E essa questão de agrotóxico no Brasil está bem ou mal relação? Então, né, foi retirado agora de um processo, né, de um site da internet, o Instituto Inca, né, ele determinou que o Brasil é o país que mais utiliza, né, assim, agrotóxicos no mundo. Cerca de 1 milhão de toneladas, né, é consumida todos os anos nos nossos campos e isso é um fator desagradável, né, para o nosso país, nosso ambiente, né, nosso consumo. Sabe? Então isso significa que o uso de agrotóxicos no Brasil tem sido permitido acima do que ele é. Então, sim, né, alguns locais, né, ainda utilizam agrotóxicos que não são permitidos. Agricultores não usam agrotóxicos que saíram, né, de linha, né, já saíram do relatório pela Anvisa de uso, né? E sim, alguns locais não utilizam o nível de agrotóxicos acima do permitido para poder ter uma produção maior, mas sendo essa produção maior gera um fator bem prejudicial à nossa saúde, né? Agora, para finalizar,
Vamos ouvir algumas perguntas da plateia. Sim, a plateia poderia sim fazer algumas perguntas aí para poder eu esclarecer, né, as dúvidas da população, né? Então, manda aí a pergunta. Mas primeiramente, os comerciais. Calma aí, meu jovem. Esse café é Palestina? Palestina? Exatamente. Só um minuto. Tome aqui. Esse daí não é o melhor café que você já tomou na sua vida? Ah, cara, na verdade eu achei... Exatamente, esse é o novo café Palestina, com a embalagem agora 100% reciclável e um aroma tradicional. Voltando, comercial legal, né? Então, como eu estava me referindo antes, as perguntas da plateia. Obrigado. Ô, e aí, parça? Salve. Queria saber como é que nós faz aí pra não usufruir desse agrotóxico aí, mano. Então, é até bom, né, ver o seu lado que você quer também diminuir o uso de agrotóxicos. E para isso, né, você poderia meio que fazer a sua parte, né? Por exemplo, comprar alimentos cultivados na sua região, alimentos que tenham menor procedência de percurso, né? Percorrer o menor caminho, e isso vai diminuir o uso de agrotóxicos, diminuir o uso de conservantes. E também você pode optar, né, por consumir alimentos orgânicos, né, da sua região. É uma boa forma de você poder contribuir com a diminuição de agrotóxicos nas lavouras. E aí, parça, perguntei pra ele, João. Tá louco, cara? Chapa, você vai levar. Ah, tá de novo aqui, mano. Queria saber, né? Como é que é a higienização aí? Também importa isso ou não? Com certeza, né? Porque, querendo ou não, né, os agrotóxicos passam por cima dos alimentos, né? Eles sobrevoam, geralmente, em aviões, sobrevoam as lavouras, despejando agrotóxicos. Aí é sempre bom, né, da higienização. Geralmente se recomenda lavar com corrente, sabão, né, os alimentos, retirar a casca, para poder ter um menor consumo, né, desses alimentos, desses agrotóxicos. Então é sempre bom, naquela lavada com corrente, utilizar o vinagre para poder exterminar todas as bactérias presentes, exterminar todos os produtos ofensivos, né? Geralmente 99% desse tipo de pesticidas são eliminados. E também, além de consumir um produto mais fornecido à saúde, né? Mais em conta. Rapaz, esse cara aí tá que só, velho. Tá perguntando tudo. Esse cara aí que pergunta tudo. Olha, você não encosta em mim não, viu, Chapa? Já tô falando, já vou mandar a última pergunta aqui, que é pra finalizar, cara. Eu queria saber aí os arroz aí, tá ligado? Por exemplo, você recomenda substituir o quê, tá ligado? Então, nesse caso, né, você que quer substituir o arroz, não seria bom, mas já que você quer substituir, você poderia, assim, substituir por alimentos ricos em fibra, né, como a quinoa, a batata, alimentos assim com também um nível alto de carboidratos. Então, quinoa, batata, alimentos ricos em carboidratos podem substituir sim bem o arroz, né? E é isso. Mais alguma pergunta? Muito obrigado por assistir. Tchau. Now the world don't